Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. A primeira rodada dos playoffs de 2018 está mais interessante do que eu imaginava que seria. A gente só teve uma única varrida, que foi a do Pelicans sobre o Trail Blazers. E no leste nós temos nada menos do que 3 das 4 séries empatadas em 2-2, pelo menos no dia em que eu estou gravando este episódio. Então, vamos aqui aos assuntos do episódio número 73 do podcast do Layup. No primeiro período, eu vou falar sobre o Thon Maker, viu? Não é Thon Maker, não, é Thon Maker. O Milwaukee Bucks conseguiu fazer valer o seu mando de quadra nos jogos 3 e 4 e empatou a série contra o Boston Celtics e teve uma grande participação do Thon Maker nisso aí. Se não fosse por ele, não sei se essa série estaria empatada. No segundo período, eu vou dar os devidos créditos a um cara que é pouco enaltecido pelo que ele faz dentro de quadra, que é o Jrue Holiday. O Jrue Holiday está jogando um bolão, já estava jogando na fase regular e agora nos playoffs jogou demais, foi uma das peças importantes aí para que o New Orleans Pelicans conseguisse aplicar a primeira varrida da sua história na pós-temporada. E também vou aproveitar para dar uma alfinetada no Damian Lillard. No intervalo, no quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 24 de abril de 1988, quando se encerrou a fase regular e o pivô Jack Sikman, do Milwaukee Bucks, se consolidou como líder da NBA em aproveitamento nos lances livres. No terceiro período eu vou falar sobre o John Wall, que fez algo nessas 4 primeiras partidas dos playoffs de 2018 que nenhum jogador da NBA havia feito até hoje. Isso aí, obviamente, é uma péssima notícia para o Toronto Raptors. E no quarto e último período, o assunto vai ser o Lance Stephenson, que anda atrapalhando mais o próprio Indiana Pacers do que o adversário com as suas presepadas dentro de quadra. Então chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Os antigos já diziam que há males que vêm para bem, e os torcedores do Milwaukee Bucks puderam comprovar esse ditado aí na prática, porque o John Henson foi titular nas 2 derrotas para o Celtics e ficou fora dos jogos 3 e 4 por causa de uma contusão nas costas. E geralmente quando você perde o seu pivô titular nos playoffs, isso não costuma ser uma boa notícia, não costuma ser uma boa coisa. Mas para o Bucks tudo saiu melhor do que a encomenda, porque o John Henson ele foi titular do Bucks em praticamente toda a fase regular e dificilmente teria sido deixado no banco de reservas pelo técnico interino, pelo Joe Prunty. Mas justamente por causa da sua contusão, o Joe Prunty precisou escalar o Thon Maker no quinteto principal. E daí, a partir desse momento, as coisas melhoraram para o Bucks. O Bucks conseguiu fazer valer o seu mando de quadra nos jogos 3 e 4 e empatou a série e agora está até podendo se dar ao luxo de sonhar com as semifinais. O Thon Maker ele distribuiu ao todo 10 bloqueios e converteu 5 bolas de 3 pontos nas 2 partidas nas quais ele atuou como titular. Ou seja, ele contribuiu efetivamente nos 2 lados da quadra. Para você ter uma ideia, o único jogador do Bucks que converteu mais arremessos de fora do perímetro do que o Maker foi o Chris Middleton. E o único jogador nessa edição dos playoffs que teve mais bloqueios do que o Thon Maker, por enquanto, foi o Anthony Davis. Só que o Anthony Davis jogou 4 jogos, 4 partidas, 2 a mais do que o Thon Maker. E se você quiser comparar o plus-minus do Maker com o Henson, a diferença é brutal. Tá mais 29 para o Maker e 0 para o Henson. Então o cara efetivamente está sendo um diferencial para o Milwaukee Bucks. Agora vamos ver se o efeito do Thon Maker vai ser suficiente para o Bucks conseguir vencer pelo menos uma partida lá no TD Garden, porque até agora nessa série ninguém conseguiu quebrar o mando de quadra do adversário. E se a coisa continuar desse jeito, vai acabando dando 4-3 para o Celtics, porque eles vão fazer 4 jogos em casa. Vamos ver se o efeito Thon Maker vai ter força suficiente, se ele vai ter condição de dar tanto toco, de matar tanta bola de 3 pontos, a ponto de o Bucks conseguir vencer pelo menos uma partidinha lá em Massachusetts. Começando o segundo período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. E o assunto agora é New Orleans Pelicans, que não deu a menor bola
para o mando de quadra do Portland Trail Blazers e foi a única franquia que varreu seu adversário na primeira rodada dos playoffs. Como eu já tinha falado na abertura, essa foi a primeira vez na história da franquia do New Orleans Pelicans, incluindo seus anos como Hornets, né, que eles conseguiram varrer algum adversário na pós-temporada, né? Então foi um momento histórico aí para a franquia. E essa varrida aí aconteceu graças a alguns fatores, né? O primeiro deles é um cara chamado Anthony Davis, né? Que é um monstro. O cara realmente é espetacular, tá? Ele continuou fazendo o que ele já estava fazendo na fase regular, né? Ao contrário de outros jogadores que desaparecem nos playoffs. Ele continuou atuando em altíssimo nível, teve média de 33 pontos, 12 rebotes, 2,8 bloqueios por partida, um monstro mesmo. Depois o Rajon Rondo, né? O Rajon Rondo ativou o seu Playoffs Mode, né? Teve um duplo-duplo nas médias por partida, com 11,3 pontos e 13,3 assistências. Ele até marcou bem, até matou bola de 3 pontos, né, que não é a praia dele. Realmente incrível. O Rajon Rondo também tem sido um diferencial importante para esse time do Pelicans. Em terceiro lugar, o Nikola Mirotic, que, como eu já falei num outro episódio recente, não me lembro qual, mas caiu como uma luva nesse time aí. Tá jogando muito bem, contribuindo com rebote, pontuando, protegendo a cesta. Um jogador completamente diferente, não completamente, mas bastante diferente do que a gente viu durante a maior parte do tempo lá nos seus anos de Chicago Bulls. Mas nesse segundo período aqui eu quero falar mais principalmente sobre o Jrue Holiday, né, que é um cara meio low profile, não se mete em confusão, não aparece muito na mídia, mas está jogando demais, né? Não apenas na pós-temporada, mas também na fase regular ele jogou muito bem. Aliás, ele jogou 81 partidas, é um cara que teve problemas de contusão, aí, vários problemas, ficou quase uns 3 anos seguidos se contundindo, daí voltava, se contundia de novo, voltava, aquele vai e volta, o cara quase virou um Derrick Rose, né? E ele tá bem fisicamente, tá bem também tecnicamente. Nessa série aí contra o Trail Blazers, o Holiday teve média de 27,3 pontos por partida e teve aproveitamento de 56,8% nos arremessos de quadra. Ou seja, em vez dele sumir na hora H, né, na hora em que o time precisa dele, ele cresceu de produção, né? O cara que passou a carreira inteira jogando como armador, mas que desde quando o Rajon Rondo foi contratado, ele passou para posição 2, né, de ala armador, e está se saindo muito bem por lá, né? E eu me arrisco a dizer até que se ele não tivesse sofrido tantas contusões, né, e sei lá, tivesse tido a sorte de atuar ao lado de um cara do nível do Rondo, né, nesses anos todos aí, ele já teria sido All-Star várias vezes e não só lá em 2013, né, quando ele foi All-Star pelos Sixers. E por falar em All-Star, eu vou dar uns meus centavos aqui sobre o Damian Lillard, que foi simplesmente ridículo nesses playoffs, né? O cara é um craque, ele joga demais, é um cara clutch pra caramba. Eu queria ter ele no meu time, sem dúvida alguma. Só que eu achava que ele não merecia ter sido All-Star nesse ano. E é só a gente comparar os números dele na fase regular com os do próprio Holiday para ver que eu não estou viajando muito, não estou pegando no pé dele. É fato, ele realmente não merecia. Aliás, como os dois tiveram exatamente 36 minutos em quadra de média, então dá para a gente comparar de uma forma justa o que cada um dos dois fez na fase regular. Então vamos lá. Aproveitamento em arremessos de quadra. O Damian Lillard teve 43,9%. O Jrue Holiday teve 49,4%. Nos 3 pontos, o Lillard foi melhor, 36,1% contra 33,7%. Rebotes, 4,5% para cada um. Assistências, 6,6 para o Damian Lillard e 6 para o Jrue Holiday. Lembrando que o Damian Lillard é um armador de ofício, né? Faz parte do roteiro dele, ali, das missões dele em quadra, passar a bola. Pontos, 26,9 para o Lillard e 19 pontos de média para o Holiday. Lembrando também que o Damian Lillard é o principal pontuador do Trail Blazers, enquanto o Jrue Holiday foi, durante boa parte da temporada, apenas o terceiro
pontuador do Pelicans, atrás do Anthony Davis e do DeMarcus Cousins. Então é realmente impossível que ele conseguisse fazer mais do que 19 pontos por jogo, porque só existe uma bola para um monte de cara querendo fazer cesta, né? Mas enfim, antes dos playoffs, teve até gente falando, eu não sei, eu li essas coisas falando, mas será possível? Será que eu tô vendo o mesmo jogo que esses caras estão vendo? Gente falando que o Lillard deveria ter o seu nome considerado até para MVP. Eu falei mesmo, será possível? Será que eu estou em alguma realidade paralela? Estou em outro universo e tal? Eu até vou repetir aqui. Os números do Damian Lillard. Ele teve aproveitamento de 43,9% nos arremessos de quadra, teve média de 4,5 rebotes e 6,6 assistências. Um cara que é armador. Se isso aí é o número de MVP, então eu desisto, eu vou acabar o podcast, eu vou fechar o site, não vou mais perder meu tempo me dedicando a falar sobre basquete, porque ainda mais numa temporada que teve LeBron James jogando o fino da bola, Anthony Davis, James Harden, alguém vem me falar que Damian Lillard com esses números aí tinha alguma condição de ser MVP. E o que ele fez depois na pós-temporada mostrou que realmente não tinha a menor condição, né? Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube, e aqui a gente tem aquele nosso quadro tradicional aqui da Máquina do Tempo. A gente vai voltar até uma data importante na história da NBA, e hoje o nosso destino é o dia 24 de abril de 1988, quando foi disputada a última rodada da fase regular e foram definidos os líderes da NBA na temporada 1987-88. O Jack Sikma, jogador do Milwaukee Bucks, que na época tinha 32 anos de idade, foi quem teve o melhor aproveitamento nas cobranças de lances livres daquela temporada. Ele fez 348 cobranças e converteu 321. Incrível, hein? O que representa um aproveitamento de 92,2%. O segundo colocado nessa estatística em 87-88 foi ninguém menos do que o Larry Bird, com 91,2% de aproveitamento. O Bird era um dos melhores cobradores de lances livres da NBA nos anos 1980, já tinha ficado em primeiro lugar em 3 das 4 temporadas anteriores. Ok, mas o que tem de tão especial no fato do Jack Sikma ter liderado a NBA em aproveitamento nos lances livres? Bom, é o seguinte, até hoje ele é o único pivô de ofício na história da liga que teve o melhor aproveitamento em cobranças de lances livres em uma temporada. E oficialmente ele também é o jogador mais alto que já realizou esse feito. Ele media, e mede ainda, né? A não ser que ele tenha encolhido, 2,11 metros. E eu disse oficialmente porque o Kevin Durant liderou a NBA em aproveitamento de lances livres na temporada 2012 e 2013. E embora ele esteja listado com 2,6 metros, ele mede no mínimo 2,11 metros, né? A gente já percebeu isso até em 2016, né? Nas Olimpíadas, quando ele estava ao lado lá do DeMarcus Cousins, deu para perceber nitidamente que o Durant não mede 2,6 metros de jeito nenhum. E aproveitando que a gente vê até aqui, né, até 1988, vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre o Jack Sikma, que foi um dos pioneiros nessa história do stretch 5, né, aquele pivô que chuta de 3 pontos. Ele, principalmente a partir da temporada 1988-89, começou a arriscar muito mais de fora do perímetro e tinha um aproveitamento bem razoável para a época, né. O Sikma é um daqueles jogadores esquecidos, né, pelo Hall da Fama, né, porque ele foi campeão pelo Seattle Supersonics em 1979, ele é um cara que sempre foi titular, ele foi All-Star 7 vezes consecutivas e ele encerrou a carreira dele com praticamente um duplo-duplo nas médias por partida, 15,6 pontos e 9,8 rebotes. Ou seja, é um cara que poderia perfeitamente já estar no Hall da Fama há muito tempo, mas, sei lá, não deve ser amigo, não deve fazer parte das patotas, não sei exatamente o que acontece com o Jack Sikma, que até hoje não foi introduzido no Hall da Fama, mas também isso já é uma outra história. O que interessa aqui é o seguinte: no dia 24 de abril de 1988, Jack Sikma se tornou o jogador mais alto e único pivô a liderar a NBA em aproveitamento nos lances livres em uma temporada.
No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, o assunto vai ser o John Wall. Eu li uma coisa no Twitter e pensei comigo, bom, isso aqui deve ser coisa de fanboy do John Wall, não pode ser verdade isso aqui, não é possível. Daí eu fui consultar a Bíblia dos viciados em NBA, né, o Basketball Reference, e para minha surpresa, o que eu tinha lido é a mais pura verdade. O John Wall, que é o armador titular do Washington Wizards, ele é o primeiro jogador na história da NBA com pelo menos 100 pontos e 50 assistências nas 4 primeiras partidas da primeira rodada dos playoffs. Na verdade, o Basketball Reference ele só puxa essas estatísticas a partir de 1964, mas eu fui conferir as estatísticas do Oscar Robertson, né, antes de 64, que é o único cara que teria sido capaz de fazer isso aí também, e eu confirmei com os olhos que a terra há de comer que esses números aí do John Wall são realmente únicos. E as médias dele nesses 4 primeiros jogos aí também são impressionantes, obviamente, né? Se ele fez 100 pontos e 50 assistências em 4 jogos, obviamente também essas médias são incríveis. 26,8 pontos, 13 assistências e também 2,8 roubos de bola. Ele está liderando, por enquanto, a NBA na pós-temporada em roubos de bola, 2,8. E o Washington Wizards confirmou seu mando de quadra nos jogos 3 e 4 e vai ter que vencer pelo menos uma vez lá em Toronto se ele quiser eliminar o Raptors. E como vocês se lembram, o Toronto Raptors fez a melhor campanha do leste, né? Terminou a fase regular em primeiro lugar, enquanto o Washington Wizards foi o 8º colocado, com 16 vitórias a menos, ou seja, havia uma diferença gigantesca entre esses dois times e agora nós estamos falando de uma série empatada em que um All-Star está fazendo algo inédito na história da NBA. Então é um cenário nada bacana para o time do Toronto Raptors. Eu acho ainda que o Toronto Raptors vai passar, não acredito que eles vão entrar em colapso em casa, né? A única chance deles serem eliminados é eles perderem pelo menos um jogo em casa. Eu acho que na casa deles, lá no Air Canada Centre, lá eles ganham. Agora, aqui o Fred VanVleet está fazendo uma falta miserável para o time canadense, tá, né? Ele era o cérebro da segunda unidade do Toronto Raptors e os reservas lá não tem sido nem sombra do que foram na fase regular, né? E o pior de tudo é que, pelo visto, ele não deve voltar tão cedo, né? Teve um problema no ombro, né? Separou o ombro do tronco, um negócio meio horripilante, assim, só de pensar já me dá calafrio. Eu que já desloquei o ombro 2 vezes, uma dor miserável, você separar o ombro do tronco, eu não sei nem como é que funciona isso, não quero nem saber também. Mas enfim, se também o Toronto Raptors não conseguir passar da primeira fase, porque tá sem o Fred VanVleet, daí realmente fecha tudo, vende a franquia, abre uma franquia de golfe, sei lá, porque não é possível, né? Agora, no jogo 4, o Raptors entrou exatamente naquela mesma dinâmica que já não deu certo várias vezes em outras edições dos playoffs. Isso é um negócio perigoso, né? Com tudo caindo nos ombros do DeMar DeRozan e do Kyle Lowry. Isso aí é preocupante demais, né? Porque se eles não conseguirem reproduzir aquele estilo de jogo solidário, né, que eles estavam fazendo durante a fase regular, passando a bola, fazendo assistência e tal, e o John Wall ainda jogando desse jeito, putz, aí, olha, realmente, sei lá, pode acontecer uma verdadeira tragédia canadense já na primeira rodada dos playoffs. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar um pouquinho sobre o Lance Stephenson, o alarmador do Indiana Pacers. Eu confesso que eu não sei absolutamente nada sobre a vida do Lance Stephenson fora das quadras e também confesso que eu não tenho interesse nenhum em me aprofundar nesse assunto aí. Mas jogando basquete eu admito que eu me divirto bastante até com as charopadas que ele faz, algumas voluntárias, outras não, né? E essa história dele ficar tentando entrar na cabeça do LeBron James, eu já acho engraçado já desde o começo, né? A premissa disso tudo já é hilária, né? Porque existe um abismo tão grande entre eles, né? Tecnicamente, também de quilometragem na pós-temporada. O LeBron já jogou não sei quantas pós-temporadas, já não sei quantas finais. Lance Stephenson é um nada perto dele, né? Sei lá, eu acho tudo isso aí realmente hilário. Ele até conseguiu cavar uma falta técnica do LeBron James nesse jogo 4 aí, mas
de resultado prático, ele não rendeu absolutamente nada de bom para o Pacers. E eu não vou nem entrar no mérito, né, se seria o caso de a gente ter que ficar vendo essas provocações que parece coisa de pré-adolescente em playoffs da NBA, né? Mas, de toda maneira, eu acho que é muita energia gasta nesse esquema, né? Num esquema meio Dick Vigarista, né? Sem um retorno que justifique isso, né? Agora, se ele quer fazer isso, se o técnico dele tá ok com isso também, deixa ele, vai lá, faz o que você quiser, apurrinha o LeBron James, faz um escarcel lá, tudo bem. Faz parte do jogo, ele pode fazer isso. Vai tomar técnica se for o caso, vai tomar falta, vai, enfim, prejudicar o time. Mas, enfim, se tá todo mundo ok com isso, beleza, vai lá, amigão, continua fazendo isso aí. Para alguém ser campeão da NBA precisa passar por muita coisa, né? Muitos desafios, dificuldades, adversidades, né? O LeBron James estava perdendo as finais lá em 2016 por 3-1, virou, né? Não é bolinho. Se essas abobrinhas aí do Lance Stephenson forem tão incômodas a ponto de que você não consiga jogar, né? Você fique, nossa, é uma pedra no sapato tão doída aqui que, nossa, eu não vou conseguir ganhar o jogo porque o Lance Stephenson assoprou na minha orelha. Daí realmente esquece, desiste, vai fazer outra coisa da vida, porque NBA não é para você, né? Só lembrar que nos anos 70, 80 e até nos anos 90 tinha coisa muito pior do que Lance Stephenson soprando, irritando, tal. A coisa era bem mais pesada do que um soprinho. Agora, o que deve irritar bastante os torcedores do Pacers é que, tirando os arremessos de 3 pontos, né, que ele é uma negação, ele sabe jogar basquete, né? Se ele se focasse um pouco mais em jogar mesmo, né, principalmente no setor ofensivo, né, que ele consegue colocar a bola dentro da cesta, marcar já não é também muito a praia dele, mas pontuar ele consegue, ele poderia contribuir mais se ele focasse realmente em jogar. O problema é que ele parece estar mais preocupado em fazer coisas meio malucas do que em jogar, né? Ele tem causado mais estrago pro próprio Indiana Pacers do que pro adversário. Nesse jogo 4 aí, ele cometeu um turnover bizarro, saiu andando com a bola nas mãos, coisa patética, mesma coisa que o Westbrook fez, acho que na temporada passada. Comete umas faltas infantis, toma umas decisões também malucas, arremessa umas bolas assim que não tem a menor necessidade, na hora errada, do lugar errado, tudo errado, sabe? É o tipo do cara que, se eu fosse técnico, nossa, no final da partida esse cara não ia estar em quadra nunca. Ó, meu amigo, você vai jogar até no máximo quando tiver faltando 6 minutos para acabar o jogo. Na reta final do jogo você não vai estar em quadra nunca. Claro que eu não ia falar isso pra ele, mas não ia pôr um cara desse em quadra, né? Porque o cara pode comprometer tudo, ele faz umas coisas absurdas. Agora, depois de tudo isso que eu falei, só falta o Lance Stephenson converter o game winner no jogo 5 e no 6. Imagina só, classifica o Pacers com 2 game winners só pra calar minha boca. Fim de jogo, não tem prorrogação. Falando em game winner, eu converti o meu aqui. Não sei se o Lance Stephenson vai converter o dele, mas o meu já está garantido. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força. Se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, fique sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Boa semana para todo mundo, bons playoffs, até a próxima, um abração, tchau, tchau.